verdade? Prezados amigos e irmãos, gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. E nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 6. E então veremos uma pequena ilustração aqui projetada. Ali, no livro de Apocalipse, nesse capítulo em específico, nós temos a visão de João a respeito de um sinal que aparece no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. E ela tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. O verso 2 diz que ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias para dar à luz. Então, um outro sinal aparece no céu. Era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças, 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher, no entanto, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O verso último que lemos, ela foge para o deserto porque ela foi perseguida por um dragão. Em Apocalipse 12, 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Vamos acompanhar brevemente a este vídeo e então retomaremos em diante, ok?
um livro simbólico. Basicamente, Deus é o construtor, é o criador da mente humana. Nossa mente funciona sempre metaforicamente. Os símbolos, os sinais, são sempre capazes de comunicar verdades de uma forma muito mais enfática. Mas, com relação ao livro de Apocalipse, dada aquela circunstância em que ele tomava a sua confecção inicial, nós tínhamos um clima de perseguição severa. Tínhamos, por exemplo, o apóstolo João, exilado em uma ilha por causa do testemunho de Jesus. Nesta circunstância, a guerra que sempre se fez presente entre duas grandes forças, e eu quero explicar esta questão de duas grandes forças. Nós frequentemente imaginamos que no grande conflito entre Deus e Satanás, nós temos uma espécie de equiparação de forças, mas isto nunca foi uma verdade. É verdade que Satanás, o inimigo de Deus, o nosso inimigo, que ele possui poder, é verdade. Mas Deus tem todo o poder. Não há equiparação de forças, porque Deus é todo poderoso. No entanto, neste grande conflito, conhecendo as alegações, as mentiras lançadas sobre o caráter de Deus pelo inimigo de Deus, de que Deus destrói aqueles que lhes obedecem, toda esta circunstância cria uma realidade em que, se Deus destrói ao transgressor, porque seu caráter é contrário ao erro, nesta circunstância, todo ser criado passa a obedecer a Deus, não mais por amor, mas por temor. No entanto, se Deus tolera e não destrói ao mal, ao pecado, ele torna-se um ser injusto. Esta alegação foi feita no céu, que Deus destrói aqueles que não lhe obedecem, de forma ao amor ser minado em suas criaturas. Mas Deus disse que iria fazer casar o amor, a misericórdia e a justiça. Como isto seria possível? Bem, em todas as alegações de Deus, em todas as suas instruções para seus filhos, Deus frequentemente se utiliza de símbolos. Nós conhecemos o que Jesus fez em sua estada aqui na terra, quando apresentou aos discípulos e a todos os seus ouvintes a verdade a respeito do reino dos céus, de forma a empregar parábolas. O Criador do cérebro, que sabe que nós aprendemos e entendemos as coisas por formas de símbolos, ordenou que o Apocalipse fosse escrito em forma de símbolos, para que este fosse estudado e aprendido, mas não só por causa disso. Basicamente porque era uma forma de proteger este livro, para que ele chegasse até os nossos dias. Imagine que o Império Romano naquela época, que havia exilado o apóstolo João, ao tomar ciência ou ver ali uma daquelas cartas, ou aquele escrito, iria ler aquilo, ver uma série de símbolos que eram familiares e conhecidos para os judeus, iria dizer assim, não, isto é apenas mitologia dos judeus, deixa passar. E graças a este recurso, este livro pôde chegar até as nossas mãos, para nos ensinar verdades que são sempre atuais. A verdade básica de que existe um grande conflito, uma espécie de jogo de xadrez, em que há uma tentativa exacerbada, exagerada, de o inimigo de Deus tentar impedir
o seu desmascaramento. Tentar impedir que Deus salve ao ser humano. Isto não aconteceu apenas no Éden. Isto tem sido uma constante em toda a história do planeta Terra. Há uma guerra. Um dragão, ele motiva, ele incentiva diversos recursos, diversos instrumentos para destruir e impedir que Deus salve. Que Deus demonstre para o universo que Ele é, ao mesmo tempo, amor, misericórdia, bondade e justiça. Como isto pode acontecer? Veja, após a queda de Adão e Eva, uma tremenda circunstância acontece ali. Deus havia mencionado no jardim que no dia em que eles transgredissem, haveria uma consequência. A consequência se chama morte. No entanto, Deus é amor. Ele queria salvar ao ser humano. Se Deus destrói ao ser humano naquele momento, eles morrem, todo o universo vai fixar a seguinte dúvida: Deus destrói aqueles que desobedecem. Então, se é muito inteligente, obedecê-lo. Mas o princípio do seu governo teria sido instantaneamente destruído, pois Deus não tolera, não pode ser adorado por temor, por medo. Ele só aceita a adoração via amor, pelo conhecimento de seu caráter bondoso, misericordioso. No entanto, se Deus perdoa ao ser humano, sua lei é lançada aos pés e ele se torna um mentiroso, porque ele disse: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus faz uma promessa. Deus, em sua infinita sabedoria, lida com o mal. E este lidar de Deus com o mal, ele sempre sendo bom, será efetivamente comprovado no último dia. Mas ali em Gênesis 3,15, Deus se apresenta a Adão e Eva e apresenta um plano capaz de fazer beijarem-se o amor e a justiça. Ele diz: eu porei inimizade entre você, mulher, e a serpente, entre o teu descendente e o seu descendente. Eu vou arbitrariamente colocar um poder, dispor de um poder para o ser humano, com o qual ele será capaz de resistir ao poder do mal. A morte que o ser humano merece por ter transgredido, eu assumirei sobre mim mesmo. Eu mesmo morrerei a morte eterna no lugar do ser humano. Mas eu vou provar que Adão não precisava ter pecado. Que eu não dei para ele uma lei ou uma norma com a qual ele não poderia conviver pacificamente, que ele não poderia obedecer. Esta era a acusação. Deus estabelece uma lei impossível de ser obedecida e destrói aquele que desobedece. Então ele estabelece esta ideia: morrerei no lugar do homem. Mas antes disso, eu vou obedecer à lei. Eu não obedecerei com o mesmo poder que Adão tinha, porque Adão não tinha tendências para o pecado. Adão era o ápice da inteligência, da competência, da essência de perfeição. Mas eu vou viver e obedecer
com uma degenerescência de 4.000 anos de enfraquecimento da raça. Jesus, quando veio, não veio como um super-herói, mas veio como um ser humano debilitado, sentia fome, sentia sede, estava enfraquecido em sua genealogia. Mas ele não era igual a você e a mim, não. Ele era o Filho de Deus, porque Deus prometeu que Ele enviaria o seu Filho, uma semente. E Ele então, na semente da mulher, Ele assim declarou. Veja, eu quero dizer aqui que, não sei, será que é isto? Que a forma que Deus empregou para explicar o plano da salvação foi através de símbolos. Nós bem conhecemos os símbolos do Apocalipse, não nos convém a esta altura fazer este estudo de forma explícita, porque isso é bem conhecido. Nós sabemos que quando a Bíblia fala, por exemplo, de mulher, está se falando sobre igreja. Quando a Bíblia está falando ali de dragão vermelho, os textos são claros em advertir que o dragão é a antiga serpente que se chama diabo ou Satanás. 10 chifres, 10 reinos. O Filho, Jesus. O tempo, 1260 dias, como 1260 anos. Veja, calcanhar com a ideia de cilada. Quando se diz, até o meu amigo vira o calcanhar contra mim. Esta é a ideia de traição. 2 testemunhas. A Bíblia ela é conhecida como salmos, profetas e a lei. Basicamente, a lei e os profetas. Símbolos eram empregados. E aqui, como vimos, quando Deus fez esta promessa de colocar inimizade entre a serpente e a mulher, Ele disse assim, olha, esta semente, referindo-se a Cristo, ou ao Filho que morreria no lugar do homem, diz, Ele te ferirá a cabeça, um ferimento mortal, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Uma ideia de traição, uma ideia de dor, de perseguição. Ele estava no meu calcanhar, ideia de perseguição. O povo de Deus sempre foi perseguido. Cristo foi perseguido. E antes que Cristo viesse, Satanás conheceu muito bem o que este texto queria dizer. Que haveria um poder que o destituiria como chefe deste planeta, chefe por usurpação. Sabe, Satanás se regozijou quando, diz o Espírito de Profecia, História da Redenção 45, terceiro parágrafo. Satanás se regozijou com seus anjos, lembrando que com a queda do homem, ele iria tirar o Filho de Deus de sua exaltada posição. E ele então disse para os seus anjos, olha, quando Jesus assumir a natureza do homem decaído, ele poderá ser derrotado. E o plano da salvação será impedido. Caim e Abel. Quando Eva teve os seus filhos, a expressão que ela usa na Bíblia é adquirir do Senhor um varão. O termo é a semente chegou. Eva pensava que aquele filho já era o Messias, o enviado do Senhor para o resgate. Mas Caim matou Abel. Caim e Abel representam as duas classes, os justos e os ímpios, crentes e incrédulos, que deveriam existir desde a queda do homem até o segundo advento de Cristo.
O assassínio de Abel por seu irmão Caim representa os ímpios que teriam inveja dos justos, odiando-os porque são melhores do que eles. Teriam inveja e perseguiriam os justos, os arrastariam à morte, porque seu reto proceder lhes condenava a conduta pecaminosa. Este grande conflito já estava sendo delineado ali no Éden. A tentativa de matar Abel era sim uma tentativa de se impedir a vinda do Messias. Porém, como eu costumo dizer, o Natal não foi cancelado. O dragão não teve vitória. Por quê? Porque Adão e Eva tiveram outros filhos. E a genealogia demonstra que de Sete, Enos, Cainã, nós chegamos até Noé, que teve Sem, Cã e Jafé. Os semitas, através de Sem, trouxeram à existência o povo que seria o representante de Deus na terra. Veja, a promessa de Gênesis 12, 3. Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque dele viria o Messias. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras. Observe, as promessas foram feitas a Abraão, de acordo com Gálatas 3,16. Repare, a Escritura não diz, e aos seus descendentes. Nós temos um amigo, não é, Flávio, que mora em Israel, e ele é um judeu ortodoxo, um amigo estimado. E normalmente quando conversamos, Isaías 53, então ele costuma dizer que nós somos este servo sofredor. Mas nós entendemos que quando a Abraão é prometido, veja, o seu descendente, nós não temos o plural aí, nós temos o singular. E Paulo diz que este descendente se trata de Cristo. Nós temos aqui a palavra esperma, semente, com a ideia de singular. Deus prometeu que da semente de Abraão viria o Messias. A promessa não falhou. Nós conhecemos ali Abraão, Isaque, Jacó. A descendência, a ascendência de Cristo estava em pleno vigor. Quando Jacó fez a sua escolha, a Bíblia diz que ele amava a Rebeca. E ele não gostava, se é que podemos dizer assim, de Lia. Ele amava Rebeca, mas não Lia. Porém, o plano de Deus é que Lia seria a mulher que lhe traria a ascendência do Messias. Veja, Lia, nós temos ali Judá, e novamente Satanás tentando interromper a vinda do Messias. De que forma? Lembram que houve uma espécie de casamento sem descendência? E então, segundo o costume judaico, deveria acontecer o seguinte: deveria acontecer que o irmão do falecido
suscitaria descendência para sua esposa. E este irmão também morre. Vem Onã, e ele se recusa a gerar descendência para o seu irmão. Daí tem uma palavrinha estranha, que é ononismo, né? Que como diríamos, ele não permitia que na relação houvesse conclusão do ato, permitindo então que a semente fosse lançada ao chão. Isto foi ofensivo a Deus. Mas toda a história tem um decorrer em que muito obrigado. Mudança de clima, né? Muito agradecido. Deus providenciou que o cetro não se afastasse de Siló. Veja, nós temos ali então que os filhos de Judá morreram sem levantar descendência. Porém, nasceu de Judá Itamar, Pérez. Mais uma genealogia. Pérez, Esrom, Arão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi. De Davi, nós temos uma ação enfática de Saul, tentando matar a Davi. Não era Saul que estava tentando matar a Davi, mas Satanás estava influenciando estas histórias para que Jesus não viesse. Observe comigo, ele não teve sucesso nisto. E de Davi, tanto com a ascendência de José, como a ascendência de Maria, temos Jesus descendente de Davi. A promessa não falhou. O Natal não foi cancelado. E então, dada a promessa, e aqui nós conhecemos bem, que na perseguição de Herodes, nós temos Satanás influenciando aquele poder para matar todas as crianças, na tentativa de impedir que Jesus cumprisse a sua missão. Ele mandou matar. Não teve sucesso. O Espírito de Profecia diz assim, que a cadeia de profecias na qual se encontram estes símbolos, que começa com o capítulo 12, em que vimos agora há pouco, né? O dragão tentando devorar o filho da mulher, né? Que era uma tentativa de destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que Satanás é o dragão. Foi ele que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador. Grande conflito, página 439. Quando Jesus veio a este mundo, nasceu, o poder de Satanás voltou-se contra ele. Todas as tentativas, todas as forças do mal se concentraram para derrotar a Jesus. Ele tinha que pecar de uma forma ou de outra. Não, ele não ia pecar como você ou como eu. Porque quando o príncipe do mal vinha chegando, ele disse assim, aí vem o príncipe deste mundo e eu não tenho nada com ele. Jesus não poderia ser levado a pecar como você e eu. A roubar, matar. Mas ele poderia, e ele foi tentado como todos nós, no obedecer à sua natureza. Quando é que nós somos tentados? Nós somos tentados a obedecer o que a nossa natureza decaída pede. Nossa natureza pede que nós mintamos, pede, exige que nós matemos, que nós roubemos. E isto em escalas grandes ou escalas pequenas, não é? Porque obedecendo a nossa natureza pecaminosa, estamos pecando. Mas Jesus não tinha esta natureza que nós temos.
Então, como ele foi tentado em tudo aquilo que nós também somos, Jesus foi extremamente tentado a obedecer à sua natureza. Que natureza? Divina. Satanás chegou para ele com uma das tentações e disse assim: olha, você está com fome, tua natureza humana está com fome, mas você é Deus. Manda que estas pedras se transformem em pão. Eu pergunto, você já foi tentado a transformar pedras em pães? Sabe por que não? Porque você não pode transformar pedras em pães. Mas Jesus, ele estava habituado com o poder absoluto. Mas ele disse: nem só de pão viverá o homem. Jesus não atendeu à sua natureza. A minha natureza pode desejar a destruição de alguém. Sim, a tua também. Mas a natureza de Jesus era salvar. Então uma das tentações dizia assim: olha, está vendo esse pessoal todo? Todos esses reinos? Faça o seguinte, se jogue daqui para baixo. Todas as pessoas vão ver que os anjos vão te proteger. E você vai poder salvar estas pessoas. Elas vão crer em você, porque só aquele que crê pode ser salvo. Mas Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Repare, Jesus resistiu dar vazão à sua natureza. Ele foi tentado em todos os momentos, perseguido em cada instante de sua vida, a usar de sua natureza. Perseguido, mas ele venceu. Satanás se apercebeu disso, que naquela guerra, ou ele venceria, ou seria vencido. Por isso ele não mediu esforços para derrotar o Filho de Deus. Porém, Cristo venceu. Todas as profecias messiânicas foram cumpridas. Tem um professor de matemática da Universidade de Pasadena que ele diz o seguinte, que se nós pegarmos 36 profecias relativas à vinda do Messias, escolhermos apenas 6, qual seria a probabilidade destas 6 se cumprirem na vida de um só homem no tempo certo? E ele diz que as estatísticas são mais ou menos um número assim, o número 5, 25 zeros para uma possibilidade. Dizem que a probabilidade de uma em 1 milhão já é uma impossibilidade, né? Mas agora eu tenho o número 5 acompanhado de 25 zeros para uma. Apenas 6 profecias messiânicas cumpridas na vida de Jesus. Mas todas elas, as 36, se cumpriram plenamente. O lugar do nascimento, quando ele ia nascer, como seria o ministério dele, de quem ele seria descendente, como seria o trabalho dele, em que lugar ele exerceria o seu ministério. Tudo cumprido com perfeição. A promessa não falhou. E quando Jesus vence, morre e ressuscita, irou-se o dragão contra a mulher. Porque ele não venceu o filho, mas ele irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O Império Romano foi utilizado para perseguir. Mas, olha o que aconteceu com os discípulos. Eu não sei se você acreditaria, mas costumam dizer que os discípulos combinaram entre si uma mentira de que Jesus ressuscitou. Eles roubaram o corpo e começaram a dizer que Jesus havia ressuscitado. Eu pergunto, você acredita que os discípulos passariam pelas mortes que eles passaram
para confirmar uma mentira? Todos eles, com exceção de João, tiveram mortes violentas, foram perseguidos, tiveram mortes absurdas, mas eles iam contentes para a morte, alegando e afirmando que Jesus era o Filho de Deus e que Ele havia ressuscitado. Mas nós temos um episódio. A Bíblia ela diz que esta perseguição não terminaria com os discípulos. A perseguição prosseguiu. E as coisas caminharam. Roma perseguia, matava, obrigava os cristãos a renunciarem à sua fé. Mas de repente, nós não temos tempo para isto, mas de repente, um poder assumiu, um poder diferente assumiu o governo de Roma. E este poder, estudado, havia um estudioso, um padre estudioso, que mais ou menos ali por volta de 1600, 1500 e pouco, estudando as profecias de Daniel, ele disse o seguinte, o nome dele era Lombardi, eu lembro por causa do programa do Silvio Santos. E Lombardi, ele dizia assim, se nossa interpretação de Daniel estiver correta, por volta do ano de 1800, algo terrível vai acontecer com nossa organização religiosa. 200 anos antes. Mas em 1798, 2 anos antes de 1800, a França assume o papel de serva do dragão. E através de um procedimento, de uma revolução denominada de Revolução Francesa, ela começa a eliminar de todo registro a religião. As ruas que tinham nomes de santos ou menções religiosas foram trocadas. Os dias da semana, a semana de 7 dias foi trocada por uma semana de 10 dias. A divindade da razão foi exaltada. Igrejas eram saqueadas, símbolos religiosos eram pisados, profanados. Na realidade, este poder, que os irmãos entendem de que poder eu estou falando, ele havia ensinado a sua filha primogênita, que era a França, havia ensinado a França a tratar com os dissidentes, matando, extorquindo e maltratando. E agora, aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes primeiro. Agora o mesmo poder, instruído por este poder de associação civil e religiosa, agora ele passa a sofrer na mão da França estas mesmas crueldades. O general Berthier, das tropas de Napoleão Bonaparte, prende o Papa Pio VI e provoca uma chaga mortal no papado. O regime do terror foi algo terrível. O mundo aprendeu com a Revolução Francesa que ela odiava a Cristo e aos seus ensinamentos. Havia, interessantemente, um período pré-escrito pela Bíblia, em que deveria demorar este procedimento, este período de terror, 3 anos e meio. E isto aconteceu de forma enfática. O poder ateísta da França deveria durar 3 anos e meio. Repare, eu tenho aqui 2 publicações. Aqui nós temos, naturalmente, um dos instrumentos de tortura empregados pela França, e nós pensamos que era um instrumento para o mal.
Mas a invenção da guilhotina foi para evitar que o sofrimento fosse da forma que era, que as cabeças pudessem rolar com menos agressão, porque a guilhotina descia e era instantânea. Mal coagulava o sangue e ela já estava em operação novamente. Este período de terror apresentou ao mundo alguns grandes ateus. Dentre eles, havia um chamado Voltaire. E ele dizia assim: eu vou mostrar para o mundo que foram preciso 12 ignorantes para estabelecer o cristianismo, e que basta um intelectual para destruí-lo, bem como ao seu livro. A comédia em tudo isto é que a casa de Voltaire, depois que ele morreu, foi vendida para a Sociedade Bíblica Francesa. E de onde ele disse que ele destruiria o cristianismo, foram lançadas para o mundo Bíblias em francês, em um número exorbitante. Sabem, 3 anos e meio, em determinada data, a França excluiu a religião do Estado. 3 anos e meio depois, ela revoga isto e começa novamente a divulgar a Bíblia. Precisamente 3 anos e meio. Vamos avançar um pouquinho, porque nós temos aqui alguns poemas. Eu queria lhe mostrar, por exemplo, um poema. Este aqui. Eu não sei se você conhece o autor desse poema. Lá diz assim: os vapores infernais elevam-se e preenchem o meu cérebro, até eu enlouquecer e meu coração se transformar dramaticamente. Vê esta espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. Com Satanás fiz meu acordo. Ele escreve as partituras e marca o compasso. Eu toco e canto a marcha da morte, com rapidez e desembaraço. O poema se chama O Violinista. Há alguém que sabe quem é o autor deste poema? Ele é o autor. Karl Marx, que outrora havia escrito defesas da fé cristã, se torna um inimigo da fé cristã e lança um planejamento, uma ideia, um manifesto que também quer destruir com a fé e com a religião. Por incrível que pareça, há muitas vezes entre cristãos pessoas que admiram e se coadunam com as ideias deste homem que fez um acordo com o inimigo de Cristo. A guerra não parou. As escolas, as universidades tentam impor uma ideia de educação contra cristã. Este homem, ele diz assim: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos, e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que suas raízes sejam cortadas. Há uma tentativa de destruição da fé cristã, de cancelar o Natal, de perseguir e matar os filhos de Deus. Isto de formas mais adversas,
Mas a Bíblia diz assim, Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amigos e irmãos, a Bíblia é uma bigorna que já consumiu muitos martelos. Ela permanece, porque a palavra do Senhor dura para sempre. E nós precisamos ser gratos, porque Deus tem dado a vitória. Deus é vitorioso, Cristo é vitorioso, mas Ele quer compartilhar a sua vitória com cada um dos seus filhos. Ele quer que todos nós sejamos vitoriosos acima do pecado, da dor, da morte e do sofrimento. E Ele está preparando um momento especial em que tudo isto terminará e que o verdadeiro originador do mal arcará com as suas próprias consequências. O mal será erradicado. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto. E todo o universo vai tinir em perfeição. Nós precisamos ser gratos a isto, sabendo que a guerra ela existe. Basicamente porque quando você mata uma serpente, mesmo morta, ela ainda possui veneno dentro de si. Nós precisamos continuar lutando, nos dedicando, conhecendo a palavra de Deus e permitindo que Ele nos dê a vitória. Que Deus nos abençoe, para que eu não sei como é a sua jornada, você não sabe como é a minha, mas há lutas, porque há um grande conflito acontecendo, mas Ele promete dar a você e a mim a vitória. Que sejamos gratos a Deus, porque o Cordeiro é vitorioso. O Senhor é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com Ele nós venceremos. Pode ligar? Sim. Som. Irmãos, então, que mensagem maravilhosa, né? Nesse momento, então, antes de nós seguirmos para a semana, só temos a agradecer a Deus. E o hino que nós vamos cantar aqui nesse momento é uma música conhecida da nossa igreja. Então, peço que aqueles que conhecerem também cantem juntos com a gente. Bom. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho
Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Amém. 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 Vamos colocar de pé para a oração? Nosso Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado por tua companhia, por tuas bênçãos, por tua salvação. Leva-nos agora aos nossos lares com a tua paz. Quando estávamos vindo para cá, o Uber pediu que orássemos por ele, o senhor Michel Duarte. Sê Senhor com ele, que ele também venha conhecer a tua palavra. Leva-nos todos aos nossos lares com a tua paz, em nome de Jesus. Amém.